Rei Salomão, filho de Davi, dentre os vários sábios que já existiram na terra, é dito que não existiu nenhum que tenha sido maior que ele. Não grandioso apenas em sabedoria, Salomão também era grande em glória, tendo sido o mais poderoso rei da antiguidade. Um rei cuja sabedoria vinha do observar, da busca por entender as coisas à sua volta. E por isso ele passava muito tempo observando as pessoas, a natureza e o modo como o mundo funcionava. E de tanto observar, Salomão começou a perceber o quão caótico era o mundo e as pessoas. Tudo lhe parecia irreal, uma grande ilusão chamada vida, onde nada realmente tinha sentido. Incomodado com isso, o rei, cuja paixão pela sapiência era uma das suas características mais proeminentes, passou a despender ainda mais horas do seu dia refletindo sobre as aflições do mundo, sobre como viver do jeito certo e, principalmente, sobre qual o sentido da vida. Mas apesar de seu esforço para encontrar as respostas que ele tanto precisava, Salomão nada encontrou, e isso o frustrou profundamente. Sua meditação profunda apenas serviu para lhe confirmar que a vida, mais do que nunca, parecia não ser nada além do que uma eterna sucessão de acontecimentos aleatórios, um eterno correr atrás do vento. Porém, ele não desistiu do seu intento e decidiu então que iria vagar pelo mundo, empregando não apenas o seu coração, mas também todas as suas forças para encontrar qual o verdadeiro sentido da vida. Começava ali uma jornada grandiosa, a jornada de um homem que buscava entender o mundo e as pessoas. Um homem que experimentaria a máxima sabedoria, que se perderia nos prazeres, realizaria grandes obras, alcançaria grande fama e se perderia no vazio da existência, mas que não descansaria até encontrar a resposta final. Começava ali a grande jornada Eclesiastes, o sentido da vida através da sabedoria. Decidido a encontrar respostas, a primeira conclusão de Salomão foi a de que o sentido da vida só poderia estar na sabedoria. Quanto mais sábio se é, mais próximo da perfeição se está. Aquele que se torna o mais sábio dentre os homens seguramente será capaz de responder qual o sentido da vida. Então o rei se esforçou e colocou todo o seu ser no empreendimento de se tornar o mais sábio dos homens. Ele meditou tanto sobre a vida e o sofrimento dos homens que sozinho acumulou conhecimento maior do que todos os outros reis que vieram antes dele. Seu conhecimento e raciocínio se tornaram tão elevados que ele alcançou a máxima sabedoria, tão alto onde nenhum outro sábio chegou. Porém, o rei logo ficou desapontado. Em vez de respostas para suas perguntas, a sabedoria máxima apenas lhe revelou quão sem sentido era o mundo. E esse entendimento fez com que ele enxergasse ainda melhor toda a realidade à sua volta, a iniquidade, a injustiça e a desonestidade dos homens. Percebeu então que o grande saber sempre traz junto consigo grandes sofrimentos. Além disso, a busca pelo saber se revelou como uma busca eterna que nunca chega ao fim. Por mais que se esforcem, a verdade das coisas sempre estarão um passo além da compreensão dos homens. E isso se tornou outra grande fonte de decepção para ele. Por muitas vezes, ele viu também a sabedoria ser desprezada pelos homens, que preferiam louvar os tolos e insensatos, que se corrompiam pelo poder e pelas vaidades. Apesar da grande valia em muitas situações, o rei Salomão concluiu que nem mesmo alcançando a máxima sabedoria era suficiente para revelar qual o sentido da vida. Angustiado, ele decidiu então buscar respostas em outros lugares, afastando-se da máxima sabedoria e se entregando aos máximos prazeres. O sentido da vida pelos prazeres. Depois de não ter encontrado resposta na máxima sabedoria, o rei Salomão refletiu bastante e concluiu que se o sentido da vida não estava na sabedoria, talvez estivesse nos prazeres. Então decidiu que iria se entregar a toda sorte de prazeres mundanos. Tudo quanto fosse prazeroso, que lhe caísse ao alcance das mãos, seria experimentado. O rei estava determinado a ter uma vida centrada no prazer, uma vida cujo único objetivo era buscar a intensidade máxima em todas as experiências possíveis. O prazer então se tornou seu novo Deus, e ele se entregou aos vinhos mais refinados, deleitando-se com muita bebida e extravagâncias diárias. E em grandes festividades ele se entorpecia com riso solto e comia em grande fartura. Por fim, buscou nas mulheres prazeres ainda mais intensos.
Teve mais de 700 esposas e 300 concubinas, incluindo-se princesas e mulheres de alta estirpe. Tinha à sua disposição um verdadeiro harém e experimentou com elas os prazeres máximos que qualquer um poderia experimentar. Se viu então apanhado pelo veneno da paixão, e aos poucos suas muitas mulheres lhe perverteram o coração, e o grande rei começou a se afastar de Deus. Diferente de seu pai, o grande rei Davi, Salomão passou a praticar o que era mal diante de Deus. Então sucedeu que o rei finalmente percebeu que sua busca de sentido para a vida nos prazeres era ilógica e tola, nada mais do que vaidade sem nenhum bom propósito. Depois de experimentar grandes extravagâncias e prazeres de todos os tipos, a única coisa que lhe restou foi o vazio absoluto da alma. E desses acontecimentos, concluiu o rei que não se pode encontrar sentido para a vida no prazer, que o vazio da alma precisa de algo maior, de algo concreto e verdadeiramente sólido. Salomão então viu as obras de seus antepassados, as grandes construções, e supôs que talvez ali encontraria alguma resposta. O sentido da vida pelas obras. Convencido de que a resposta que ele procurava não estava nos prazeres, Salomão decidiu então se concentrar nas grandes obras. Tal qual seus antepassados, os reis de grande fama de outros tempos, ele decidiu que realizaria obras monumentais. Talvez essa fosse a explicação para o sentido da vida: realizar grandes obras, deixar grandes monumentos para que todos os homens que viessem depois dele pudessem contemplar seus feitos. Concluiu então que as grandes obras eram a melhor maneira de se eternizar, de ser lembrado para sempre, mesmo depois da sua morte. De início, mandou construir um grandioso e espetacular palácio para ele mesmo, uma obra tão magnífica que nunca se havia visto algo parecido antes. Mandou plantar grandes vinhedos e nunca mais houve falta de uvas e vinhos em suas terras. Projetou e construiu grandes reservatórios de água, e com isso pôde colocar em execução o plantio dos mais exuberantes jardins de que se tinha notícias. Salomão se tornou o maior realizador de obras de todos os tempos, e todas as pessoas sabiam que ele era o responsável por elas. Ele então alcançou aquilo que tanto pretendia, construiu obras tão grandiosas que continuariam de pé mesmo séculos depois de sua morte. Finalmente, pensou ter compreendido o sentido da vida. Porém, não demorou muito para perceber que, embora as obras que realizara fossem durar séculos e séculos, ainda assim elas desapareceriam um dia, pois nada é eterno debaixo do sol. Assim como a areia destrói os grandes palácios, o tempo também apagaria seu nome e seus feitos. Salomão então concluiu que não era possível extrair nenhuma resposta para o sentido da vida a partir das obras, e sua jornada mais uma vez retrocedeu ao estado inicial. Porém, ele vislumbrou a ideia de que a resposta para suas perguntas talvez não estivesse em construir grandes obras, mas sim em possuir bens e posses. Intuiu então que o sentido da vida estava nas riquezas. Sentido da vida através das riquezas. Crendo que o sentido que tanto precisava para sua vida viria das riquezas, Salomão passou a se dedicar a acumular o máximo de bens materiais que podia. Primeiro, começou a acumular o máximo de animais em suas vastas terras, chegando a ter mais bois e ovelhas do que todas as outras pessoas que viveram antes dele. Além disso, acumulou mais metais preciosos do que todos os outros reis ou homens nobres de que se tinha notícia. Uma quantia incalculável de ouro e prata foi acumulada em seus cofres, e Salomão se tornou um homem tão rico que era impossível saber a extensão de sua fortuna. Porém, essa grande riqueza turvou a visão do grande rei, e a extravagância passou a ditar o seu comportamento. Decidiu então que não ia se privar de nada que tivesse vontade de possuir, e daí então, tudo que colocava os olhos fazia questão de adquiri-lo imediatamente. No entanto, a fortuna e as posses não trouxeram a paz ao seu coração, e não demorou muito para que o rei estivesse perdido de novo. Ele percebeu que quanto mais riqueza acumulava, mais riqueza seu coração ansiava, tornando ele um verdadeiro escravo do dinheiro. Concluiu que todos aqueles que desejavam ficar ricos caíam em ciladas e eram frequentemente enganados em razão da sua ambição.
Que feliz é o homem que sabe aproveitar o quinhão que Deus lhe destinou com alegria, paz e tranquilidade, se orgulhando do seu trabalho. Onde quer que se aumentem os bens materiais, também ali se aumentará os aproveitadores e devoradores. E por isso o sonho do trabalhador, que é feliz com aquilo que lhe cabe, é bem mais gostoso e reconfortante do que o sono do homem rico. Portanto, é impossível encontrar satisfação no dinheiro. Então, agora já bastante cansado de sua jornada, o rei já perdia as esperanças de encontrar uma resposta para o sentido da vida. Tudo parecia cada vez mais distante e enevoado. Porém, ele concluiu que havia algo que nem mesmo o tempo poderia apagar, e talvez aquilo fosse o que ele tanto procurava: a fama. E aquela seria a sua última tentativa. Sentido da vida através da fama. O tempo pode destruir um palácio majestoso, mas não tem poder nenhum contra a fama. Tornar-se um grande homem e alcançar fama notável é a única maneira de se tornar imortal. E talvez esse fosse o sentido da vida. Foi o que concluiu o rei Salomão. E então ele deu início à sua última investida. Graças às suas realizações e à grande fortuna acumulada, ele não apenas se tornou famoso, mas também extremamente poderoso. Sua fama correu o mundo e em todos os lugares que seu nome era ouvido, as pessoas faziam reverência a ele. Dentre todos os governantes que já tinham existido antes dele, nenhum havia conquistado tanto poder e fama. Além de grande riqueza e poder, Salomão também era extremamente sábio, o que tornava sua fama ainda mais resplandecente entre todos os governantes vivos. Ele acreditou então ter chegado ao ápice da vida. Aquilo sem dúvida deveria ser suficiente para preencher a sua existência para sempre. Porém, não demorou muito e a última tentativa do grande rei também se mostrou infrutífera em seu propósito. Ainda que sua fama tenha lhe conferido o título de maior dentre os reis, ele ainda não se sentia como alguém realmente útil. A conclusão que ele tirou foi que todo o seu esforço e empenho não passaram de mera vaidade, inutilidades lançadas ao vento com o objetivo de conquistar um título efêmero diante de pessoas fúteis e desleais. Nesse momento, Salomão refletiu sobre toda a sua jornada até ali e percebeu que tudo havia sido inútil. Vaidade, correr atrás do vento. Ele conquistou tudo o que era possível, tudo que os homens desejam e morrem para conseguir. Porém, tudo lhe parecia vazio e sem propósito. Nenhuma de suas realizações era real, era tudo ilusão. Então, um grande arrependimento caiu sobre o rei e ele declarou como detestava o mundo e a sua injustiça com os homens. E o fato de se ver preso num mundo sem sentido fez com que ele caísse numa grande depressão, num desespero sem precedentes que tomou seu coração de angústia e dor. Salomão conheceria agora a depressão Eclesiastes. A depressão Eclesiastes. Angustiado e se sentindo derrotado depois de sua longa jornada, as conclusões de Salomão sobre o mundo eram as mais negativas possíveis. Para onde quer que ele olhasse, só conseguia enxergar vaidade, ilusão e homens que se esforçavam para dar sentido às suas vidas vazias. Naquele momento, ele concluiu que toda a sua jornada por conhecimento foi uma perda de tempo. Nada mais do que mera vaidade. Tanto o sábio quanto o tolo terminam a sua existência no mesmo lugar, embaixo da terra, e logo são esquecidos com o passar do tempo. Que proveito teria então em se esforçar na busca por sabedoria? Salomão então declarou mais uma vez detestar a vida, detestar o trabalho que os homens têm de realizar debaixo do sol todos os dias durante a sua existência, geração após geração. Ele então se enfureceu com o modo cíclico de como se resumia a vida dos homens. Tudo que aconteceu uma vez parecia acontecer novamente, as mesmas desgraças, as mesmas dores. Não havia nada de novo debaixo do sol. No mundo, a injustiça prevalece sobre a verdade, e a maioria dos homens são impiedosos e poucos são os honestos. Dentre 1000 homens, existirá apenas um que é justo, e tanto os homens quanto os animais terão o mesmo destino, o pó. Do pó viemos e do pó iremos. Eis aí a única certeza. Não há destino certo e nem garantia de nada debaixo do sol, seja para o homem justo ou para o injusto. E o máximo que se pode fazer nessa vida mundana é comer, beber e gozar a vida ao lado da mulher que ama. Diante desses fatos, o rei passou a desprezar a vida, odiá-la e se entregou ao mais completo desespero, ao vazio e à não esperança.
A conclusão de que não havia sentido ou utilidade na existência e que tudo se findava em dor e sofrimento fez com que ele se entregasse ao niilismo, mergulhando no absurdo que era a vida em si mesma. Porém, Salomão descobriria que suas conclusões estavam erradas, que no final do túnel havia um sentido para a existência e só lhe faltavam alguns poucos passos para finalmente alcançá-lo. A lição Eclesiastes. No coração do rei Salomão já não havia mais esperança, e ele não acreditava mais que era possível encontrar o sentido da vida. Ele desistiu de resistir. E foi justamente quando ele renunciou ao desejo de encontrar uma resposta que ele finalmente encontrou aquilo que ele tanto procurava. Salomão entendeu que a vida no universo Eclesiastes era vazia e sem sentido porque ele buscava sentido nas coisas do mundo, nas pessoas, na fama, no dinheiro ou mesmo na sabedoria. Mas a verdadeira resposta não está nas coisas que acontecem debaixo do sol. O sentido da vida só pode ser encontrado quando olhamos para o alto, para o sagrado. Então, tudo que Salomão descobriu em sua jornada passou a fazer sentido. A vida em si mesma é absurda e não há nenhum propósito certo. O dinheiro que se ganha, a fama que se conquista, as obras que se realiza, todas essas coisas existem no mundo material e serão apagadas com o tempo. Mas as coisas do céu são eternas. Nenhum homem encontrou ou vai encontrar sentido nas coisas feitas na terra. Aqui o trabalho é árduo, cansativo e a vida é repleta de tristezas, doenças e perdas. Nada, absolutamente nada que existe debaixo do sol pode satisfazer por completo a alma do homem. E por isso ele concluiu que o máximo que qualquer um consegue extrair da vida na terra é comer, beber e gozar os poucos dias de sua vida ao lado da mulher que ama. Qualquer coisa além disso é vaidade, correr atrás do vento. Salomão viveu à sombra do homem eterno que ainda viria, mas entendeu, depois de sua longa jornada, que aquele que não olha para cima, aquele que não busca sentido da vida nas coisas do céu, está fadado a uma existência vazia e sem esperança. Quando se entende que a vida verdadeira não é essa que vivemos aqui, que existe algo maior e perfeito nos esperando após essa existência, aquilo que não tinha sentido passa a ter. Somos meros passageiros, momentos da criação, e tudo o que fazemos aqui na Terra se findará rapidamente, e aqui buscamos prepará-la para o que ainda está por vir. Salomão entendeu que a única coisa capaz de preencher o vazio da existência humana é Deus, e é dessa proximidade que surge o sentido e paz mesmo vivendo em um mundo caótico, doloroso e sem sentido. A mensagem contida em Eclesiastes, portanto, não é fatalista, de que nada pode ser feito diante da perversidade da existência, ou de que a falta de sentido é maior do que qualquer um pode suportar. Tampouco é pessimista e induz as pessoas à inércia. Sua mensagem é clara: aqueles que ainda estão no meio da jornada e buscam nos prazeres, no dinheiro, na fama ou em qualquer outra coisa algum sentido, que despertem imediatamente, que mudem os passos para a única direção verdadeira, Deus. E aqueles que estão passando pela depressão Eclesiastes nesse momento, saibam que vocês estão quase no fim da jornada, que vocês estão a poucos passos de encontrar aquilo que tanto procuram, e por isso não se rendam ao mundo, mas se entreguem nas mãos do Criador. Ao final de sua jornada, Salomão finalmente encontrou aquilo que tanto procurou: um sentido para a vida, e não um sentido qualquer, que se desfaz com o tempo ou que se baseia em meras emoções, mas o sentido eterno, aquilo que realmente mudou sua vida para sempre. E todos podem encontrá-lo também se caminharem na mesma direção daquele que é capaz do impossível. Depois de tudo que passou, Salomão então narrou toda a sua jornada em um grande livro, Eclesiastes, com o objetivo de que todos os homens que viessem depois dele tirassem de sua história os ensinamentos necessários para enfrentarem suas próprias jornadas. E geração após geração, sua história vem sendo contada e recontada. A história de um homem que conquistou o mundo, mas só encontrou a verdadeira felicidade quando desistiu de si mesmo e se entregou à grandeza da eternidade. Terminava ali a grande jornada Eclesiastes.
Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, porque isso ajuda bastante no impulsionamento da mensagem. Também se inscreva no canal e ative as notificações para ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Até a próxima e valeu!